Olá, pessoal! A nossa aula de hoje será a correção daqueles exercícios que eu deixei para vocês fazerem, né? Do módulo 8, que é o último capítulo da apostila 2. Na próxima semana, nós já começaremos aí a apostila 3. Lembrando que na semana passada, gente, nós fizemos uma aula ao vivo, uma videoconferência, e discutimos aí a questão desse capítulo, principalmente esses exercícios que envolvem gráfico, né? Então, nós resolvemos o 2, o 3 e o 7. Nessa aula, eu vou resolver os outros, né? Que é o 1, o 4, o 5, o 6 e o 8. Vamos lá? Então, olha, esse primeiro exercício, o exercício número 1, olha o que o enunciado dele fala. Uma função f definida de R em R, ou seja, no conjunto dos números reais, quer dizer que os valores de x e valores de y são números que pertencem ao conjunto dos números reais, satisfaz essa seguinte condição, vou anotar aqui na folha. F de 5x é igual a 5 vezes f de x, para todo x real. Se f de 25 é igual a 125, qual é o valor do f de 1? É uma questão de múltipla escolha. Então, vamos lá, anotei aqui na folha para ficar mais fácil entender. Quando ele fala que f de 25 é igual a 125, se a gente parte desse raciocínio que esse valor que está dentro do parênteses é 5 vezes x, então, quer dizer que se 5 vezes x é igual a 25, o x é 5, não é? Então, f de 5 vezes x, ou seja, f de 5 vezes 5, então o x aqui é 5, vai ser igual a 5 vezes o f de 5, que é o valor de x, né? Esse é o x. Então, o que eu posso tirar de conclusão aqui? O f de 5 vezes 5 é o f de 25, é igual a 5 vezes o f de 5. O f de 25 o enunciado me forneceu, que é 125. Então, esse valor é 125, que é igual a 5 vezes o f de 5. Para nós encontrarmos o f de 5, esse 5 está multiplicando, eu posso passar ele dividindo. Vai ficar 125 dividido por 5. Ou seja, nós vamos descobrir que o f de 5 é igual a 125 dividido por 5, dá 25. Então, essa informação nós já temos. Só que ele pede no enunciado para nós acharmos f de 1. O que é o f de 1? Eu vou até usar aqui essa parte de cima. O que é o f de 1? Se eu parto dessa informação aqui, ó, vocês concordam que, olha, o que seria o f de 5 vezes 1? Estou considerando x aqui como 1. Seria 5 vezes o f de x, que é 1, não é isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que o f de 5 é 5 vezes o f de 1. O f de 5, nós não acabamos de descobrir que é 25? Então, 25 é igual a 5 vezes f de 1. Esse 5 que está multiplicando, eu passo ele dividindo, 25 dividido por 5, nós vamos descobrir que o f de 1 é igual a 5, que foi o que o enunciado nos pediu, né? Ele pediu para nós encontrarmos o f de 1. Então, quer dizer que f de 1 é igual a 5. Então, nesse caso aqui, nós vamos verificar que é a letra D. Certo? Então, é a resolução da questão número 1. Então, olha, a 2 nós já fizemos na aula ao vivo, a 3 também. Vamos fazer a 4 da UFMG. Então, olha, questão 4. O enunciado fala: suponha-se que o número f de x de funcionários necessário para distribuir em um dia contas de luz entre x% de moradores numa determinada cidade seja dado por essa forma. Então, só anotar a forma aqui, ó. F de x é igual a 300x dividido por 150 menos x. De acordo com o enunciado, f de x é a quantidade de funcionários, não, funcionários, e o x é a porcentagem de moradores, né, que numa determinada cidade. Aí ele fala, se o número de funcionários necessários para distribuir em um dia as contas de luz for de 75, então quer dizer que está falando que esse f de x é igual a 75. Qual é a porcentagem de moradores que receberam? Então, ele pede para achar o valor de x. Então, essa é muito simples, né, gente? É só substituir. No lugar do f de x, eu coloco 75. Vai ser igual a 300x dividido por 150 menos x. Resolução de uma equação simples. Como é que eu resolvo essa equação? Posso fazer multiplicação cruzada, né? Então, vai ficar 75 vezes 150 menos x é igual a 300x vezes 1, vai dar 300x.
Se está multiplicando, eu vou aplicar a distributiva. 75 vezes 150 vai dar 11.250, menos 75 vezes x, 75x. Esse 75x está negativo, eu posso passar para o outro lado positivo. Está subtraindo, eu passo somando, né? 300x mais 75x vai dar 375x. E esse 375 está multiplicando, eu passo dividindo. 11.250 dividido por 375, nós vamos descobrir que x é igual a 30, ou seja, de acordo com o enunciado, esse valor é em porcentagem, né? Então, é 30%. Ó. A porcentagem de moradores que a receberam é de letra B, que é 30%. Tá aí, ó, a resolução da questão número 4. Também muito tranquila, né? Essa parte de introdução à teoria das funções é bem tranquila. Qualquer dúvida, né, gente? É só me chamar. Vamos lá para a próxima. Questão 5, ó. O FMG também. Ela fala o seguinte: se f de x, vou anotar aqui na minha folha, é 1 sobre x ao quadrado mais 1, se x é diferente de zero, uma expressão para f de 1 sobre x é... Então, essa aqui também é muito fácil. Ele fornece que f de x é 1 sobre x ao quadrado mais 1 e pede para nós encontrarmos f de 1 sobre x. O que nós vamos fazer? No lugar desse x aqui, nós vamos substituir 1 sobre x. Então, como que vai ficar? Vai ficar 1 dividido, no lugar do x eu coloco 1 sobre x ao quadrado mais 1. Então, eu vou resolver, no caso aqui, essa expressão. Então, como é que vai ficar? 1 sobre x ao quadrado, esse quadrado, ele vale tanto para o numerador quanto para o denominador. 1 ao quadrado é 1 e x ao quadrado mais 1. No caso aí do denominador, eu posso tirar o IMC entre x ao quadrado e 1, ó, que vai dar x ao quadrado. Lembrando que a gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. X ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1, vezes 1 é 1. X ao quadrado dividido por 1 dá x ao quadrado, vezes 1 dá x ao quadrado. Então, na verdade, eu vou ficar com 1 dividido por esse valor que está embaixo, que é 1 mais x ao quadrado sobre x ao quadrado. Divisão envolvendo fração, eu prefiro sempre fazer a multiplicação cruzada. Acho que é sempre mais fácil. 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado, e 1 vezes 1 mais x ao quadrado é 1 mais x ao quadrado. Certo? Ó. Essa é a resposta. Lembrando que é uma questão de múltipla escolha, né, galera? 5, então a resposta é a letra D, né? Não. X ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1 ou 1 mais x ao quadrado, né, gente? A ordem dos fatores aqui não altera o resultado, né? Então, a resposta aí é a letra D. Ok? Foi a questão número 5. Falar da 6? Então, questão número 6 também da UFMG. Vou anotar aqui na folha. Ela fala o seguinte: se f é uma função tal que f de 1 é igual a 3 e f de x mais y é igual a f de x mais f de y, para qualquer x e y reais. Então, qual é o valor do f de 2? Então, anotado aqui em cima. F de 1 é igual a 3, f de x mais y é igual a f de x mais f de y, pede para achar f de 2. Também muito tranquilo, né, gente? Olha como é que vai ficar. Nesse caso, aqui dentro do parênteses, a gente quer achar f de 2. Mas 2 é a soma de quais números? Vocês concordam que a soma de 2 é a soma de 1 mais 1, não é? Então, aqui é como se o x valesse 1 e o y valesse 1. Né? Aqui vai ficar igual, ó, a f de 2, que é o que a gente quer encontrar. Mas, de acordo com a regra do enunciado, ele fala que f de x mais y é f de x mais f de y. Ou seja, vai ser f do x, que é 1, mais f do y, que também é 1. Mas o enunciado não falou que f de 1 é 3? Então, se f de 1 é 3, vai ser 3 mais 3. Então, quer dizer que f de 2 vale 6. Essa também foi de graça, né, gente? Pelas alternativas aí, a resposta dá 6. Vamos ver aqui, ó. É 6, no caso, a letra D. Ok? Qualquer dúvida, a resolução tá aqui, né, gente? Ó. Qualquer dúvida, é só chamar. No caso, a 7 nós já resolvemos, que foi uma de gráfico, nós discutimos na nossa aula ao vivo, né? E ficou faltando a 8.
A última é a interpretação do gráfico. Ó, um exercício interessante. Ele fala o seguinte: um copo inicialmente vazio foi enchido com água por meio de uma torneira com vazão constante. O gráfico mostra a altura da água no copo em função do tempo durante seu enchimento até a boca. Então você tem o tempo e a altura da água no copo. Então, o que a gente pode observar sem ver as alternativas? Que você tem um gráfico que inicialmente, ó, ele é crescente, tá vendo? Aqui tá crescendo. Chega mais ou menos nesse ponto aqui, ó, ele passa a cair, ele passa a decrescer, ó. Esse ponto aqui, gente, a gente chama na matemática de ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão? É como se você tivesse uma parábola com concavidade voltada para cima aqui e uma parábola com concavidade voltada para baixo aqui. Esse ponto de inflexão é o ponto onde ela está mudando de sentido. Ela está deixando de ser voltada para cima e passando a ser voltada para baixo. Então, a gente observa que até um determinado ponto está crescendo, tá? E depois ele passa o quê? A decrescer. Então, para a gente verificar qual é o copo ali que vai ser relacionado a esse gráfico, a gente tem que buscar um copo onde que, à medida que o tempo está passando, está reduzindo a largura e depois passa a aumentar a largura. Então, pelas alternativas, ó, vai ser qual desses copos? Pense aí um pouquinho antes da gente resolver. Então, de acordo com o gráfico que nós acabamos de discutir, qual é o copo que você tem? Um período de crescimento e um período de decrescimento. Se a gente observar aqui, ó, o único copo que acontece isso é a letra B, tá vendo? De acordo com o gráfico, ó, você tem primeiro um gráfico que ele é crescente e a partir do ponto de inflexão ele é decrescente. Então, você tem uma altura crescendo aqui, porque está afunilando. Então, à medida que você vai enchendo de água, vai aumentando mais. Depois, ele começa a ficar mais largo. Se ele começa a ficar mais largo, quer dizer que à medida que ele vai enchendo, a altura dele vai o quê? À medida que a água vai entrando no copo aqui, ó, até esse ponto aqui, ó, está sendo cada vez mais crescente. A partir desse ponto, como ele está ficando mais largo, a altura está crescendo de uma maneira reduzida, né? Então, o único copo que a gente tem essas relações com o gráfico é a letra B. Os outros não, ó. Os outros, ó, estão crescendo, está crescendo constante aqui também, né? Os outros não têm essa relação, certo? Qualquer dúvida, gente, é só chamar. Beijinho.